Boa noite, participantes do plano ou dos planos previdenciário de benefício definido Prece 1 e Prece 2. Meu nome é Flávio Guedes, eu sou titular eleito do Conselho Deliberativo da Prece. E a gente vem hoje aqui esclarecer algumas coisas. Não vamos tentar convencê-los a migrar ou a não migrar. Eu pretendo esclarecer coisas que nós tocamos lá na época de 2011, quando houve a primeira tentativa de migração do plano BD. O que aconteceu, gente? Naquela época nós alertávamos aos participantes, a Prece e a própria patrocinadora SEDAI, que o plano de benefício, nosso plano de benefício definido, ele tinha uma quantidade muito grande de papéis podres na sua carteira de investimento. Era em torno de 48% de papéis que não valiam absolutamente nada. Tanto é que a Prece, ela foi assim top de linha na CPMI dos Correios. E a gente cobrava essa situação, o que a gente ia fazer com os papéis podres? Quem migrasse estava perdendo metade dos seus valores nesses papéis podres que foram comprados, negociado de forma até dolosa, porque hoje a gente sente no nosso bolso o que aconteceu. Infelizmente, a gente não conseguiu sensibilizar que a direção da Prece e a direção da SEDAI respondessem os nossos questionamentos. Teve reuniões que deu problema sério, como no Mendanha, em que um diretor da Prece lá, ele negava peremptoriamente que não tinha papéis podres na nossa carteira de investimento. E um diretor do sindicato, que era conhecedor conhecedor da situação, teve um bate-boca muito grande, um estresse monumental, e acabou que a reunião não foi em frente, mas também ninguém bancou para falar para os nossos participantes que nós tínhamos papéis podres sim. E foi muito bem demonstrado na CPMI dos Correios, onde a Prece, infelizmente, ela foi top de linha em irregularidade e ilegalidade. E a gente não conseguiu mostrar isso. Hoje todo mundo já sabe que o que nós falávamos era verdade. Está nos jornais da SEAC. Outra situação que a gente brigou muito, a gente não se conformava, até hoje a gente não se conforma, eram aqueles 430% que nós teríamos que bancar, pagar mais que quem não migrasse. Isso causou um mal-estar muito grande e várias pessoas, com medo disso, acabaram por migrar. E aquilo tanto era uma forma de forçar a migração, eu acho que até uma chantagem, se o termo não for muito pesado, que logo depois que a liminar daqueles 430, aquele processo nosso que hoje está no STJ, caiu, quando voltou em 2017, não eram mais 430%. Aqueles 430% até hoje nos devem satisfação. Mas tudo bem, é passado. Mas a gente quer lembrar que houve ali duas coisas muito esquisitas. Era a negação dos 48% de papéis de investimento, papéis podres na nossa carteira de investimento, e esse muito mal explicado 430%. Hoje, quando tem esse processo de migração que deve começar em 1º de março, que é uma coisa lógica, a SEDAI ela tem esse direito de fazer essa migração e a Previc ela está cobrando. Mas tem algumas coisas que a gente também tem que alertar os participantes a que eu me dirigi nesse processo. O que seria? Primeiro, para você migrar, você que está pretendendo migrar, eu migrar, ou qualquer um migrar, nós temos que ter informações claras. Nós temos que ter um simulador. E tem um simulador lá na questão de quem quiser migrar. Quem quiser migrar, vai ter um simulador que você vai lá botar os teus dados, os teus recursos que você ainda tem na Prece, e ela vai te dizer quanto você tem e como é que vai ficar a tua vida aqui para frente. Você tem que saber que você está saindo de um plano previdenciário para um plano financeiro, que é o CV. Em 2011, é bem parecido com esse de 2022. Só não tem o CV vitalício. O resto, determinado e indeterminado, tem.
Então não é diferente daquilo, quem estudou aquilo está sabendo o que aconteceu. Mas tem uma coisa, mais uma coisa, que a gente não está conseguindo sensibilizar o coração da SEDAI e da Prece. Nesse processo de migração foi explícito ali, pela patrocinadora e pela própria Prece, dizendo que nós teríamos ali uma retirada de patrocínio para quem não migrasse. Retirada de patrocínio é uma coisa lógica. A nossa patrocinadora pode fazer isso. Como vários trabalhadores da SEDAI que não conseguiram pagar as cotas extraordinárias, eles pararam, pediram para sair. Não quero pagar mais, quero receber só minha poupança e a SEDAI fica com o resto. Isso é do jogo. E a retirada do patrocínio também é do jogo. Tanto é do jogo que a Prece e a SEDAI colocaram isso no processo de imigração. Então o que a gente pede hoje? Já que a Prece está demonstrando a necessidade e a vontade de retirar o patrocínio dos nossos, do plano de BD, então tem que fazer também um simulador para você entender como é que é essa retirada de patrocínio. Porque eles ameaçaram, nós vamos tirar o patrocínio de quem, nós podemos tirar o patrocínio de quem não migrar. Se falou isso, a gente precisa de um simulador para você entender como é que fica a tua situação depois que o patrocínio for retirado. A gente estudou um pouquinho, não sabe muito, mas sabe o suficiente para saber se a SEDAI quiser fazer isso, a patrocinadora, ela tem que pagar cash tudo aquilo que ela deve para a gente. O que ela deve para a gente? São essas cotas extraordinárias, a parte dela, que hoje está mais ou menos 800 milhões. Ela vai ter que antecipar isso daí e pagar o que é devido, que dá mais ou menos 400 milhões. E é mais ou menos o que ela está querendo fazer, com antecipação. Só que se ela antecipar isso daí, já é um passo certo para que se faça a retirada de patrocínio. Agora, retirar patrocínio é bom ou é ruim para quem fica? Retirar patrocínio, qual é a diferença de uma intervenção? Então tem muita coisa que não está sendo explicado. Só estão dizendo que o trabalhador não vai mais pagar a cota extraordinária. Claro que não vai pagar. Quando ele migrar, ele vai pagar à vista tudo aquilo que ele devia. Isso tem que ser dito, isso não pode ser escamoteado. Então a gente está precisando, gente, que essa questão da Prece, ela seja mais clara. Como não foi mais clara lá em 2011, com relação aos papéis todos e com relação aos 430%, hoje ela precisa ser bem clara, mais clara, com relação à retirada de patrocínio. Se não querem fazer o simulador, que eu acho que tem que fazer porque foi posto ali, e se isso for judicializado vai dar um problema muito grande, a gente pelo menos saiba como é que fica o passo a passo para essa retirada de patrocínio. E a Prece não quer nem falar. Eu tenho todas as reuniões do Conselho Deliberativo, eu tenho batido, eu tenho cobrado. Eu sei que muita gente fica chateada comigo quando eu faço essas cobranças. Mas eu quero dizer também que eu fico chateado com muita gente que não responde isso. O trabalhador ele tem que ter essas informações. E para a gente, se essa migração acontecer, tem que migrar 55% de todos aqueles participantes que ficaram no plano BD. Plano previdenciário. E tem que migrar junto com esse pessoal um montante de 202 milhões de reais. Então não é uma tarefa fácil. Para que se faça, para que se torne uma coisa mais palatável, tem que haver clareza. E a clareza que a gente precisa são os simuladores. Já tem um simulador para quem migrar. Vai dizer lá a situação que ele fica, se vai ficar bem ou se vai ficar mal. Qualquer um tem condição de ver, não é nada bicho de 7 cabeças. Agora, com a retirada de patrocínio, eles não estão abrindo o coração. O coração deles está muito fechado. Então eu queria só alertar vocês, vai sair uma cartilha e nós vamos, passo a passo, acompanhar isso daí. Estou dando a minha primeira impressão que esse processo ele está falho. Está faltando alguns pontos, como faltou lá em 2011, por isso que não migrou todo mundo. Foi mais ou menos quase 70% migraram e pouco mais de 30% não migraram porque não acreditaram, enxergaram aquelas coisas que nós alertávamos. E hoje, a gente precisa de migrar, sim, que migre 55%, mas sem as informações
totalmente aberta, fica difícil a gente ajudar o nosso participante. Eu não estou com segurança nem de migrar e nem de não migrar. Eu estou muito assustado com a briga que a gente tem naquele conselho deliberativo para o qual eu fui eleito com o voto trabalhador. Eu pedi que a gente tenha um simulador para retirada de patrocínio, que é uma vontade da SEDAI. Eu acho que a SEDAI vai retirar o patrocínio, porque hoje o que voga hoje na SEDAI é privatização, como privatizar a distribuição. Então eles podem querer vender tudo. Mas vamos ficar alerta. Eles, a patrocinadora SEDAI e a Prece precisam explicar melhor o que é retirada de patrocínio. É bom ou é ruim? Como eles não querem falar, eu fico até pensando aqui que deve ser uma coisa boa para o trabalhador. Se não fosse boa, eles botavam para fora. Não estão botando porque eu acho que tem alguma coisa esquisita. Tem angu debaixo, o caroço do barro desse angu. Vamos ver se a Prece, com a pressão um pouco do trabalhador, ela se toca e explica melhor essa questão de retirar de patrocínio. Gente, boa noite. Nós vamos nos falar mais. Muito obrigado.